Olá, boa tarde. Sou o irmão Reis. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você sobre algo que Jesus falou e que ele fez quando ele estava em cima da terra. Algo maravilhoso que, se você crer, vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer muita diferença na sua vida. O tema dessa mensagem é esse: o batismo nas águas é necessário para a salvação. Então, o batismo nas águas é necessário para a salvação eterna. Se você não sabia, fique sabendo. Vou mostrar para você em Mateus, capítulo 3, no versículo 3, o batismo de Jesus. Jesus, com 30 anos, ele foi batizado, segundo os historiadores. Ele foi batizado porque era necessário ele ser batizado para nós seguir o exemplo dele. Então, no versículo 3, a Bíblia diz assim: Então veio Jesus da Galiléia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pompa e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja que o próprio Jesus Cristo ele foi batizado nas águas por João Batista. E ele disse algo muito interessante: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então é um propósito de salvação de Deus para a humanidade. Aceitar Jesus e se batizar. É necessário você crer e se batizar. Veja que o próprio Jesus, ele creu e se batizou, e o Espírito veio sobre a vida dele. Agora eu vou mostrar para você algo que ele falou em Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, Jesus Cristo falou. Entenda que o próprio Jesus, ele foi batizado nas águas. Ele foi até João e disse: João, importa que nós cumprimos, importa que nós temos que cumprir a justiça. Justiça de Deus, que era ele ser batizado nas águas. Então, é isso que Deus quer que você faça. É que Ele quer que você crê em Jesus, aceite Ele como seu Senhor e Salvador e se batize nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus abençoe você e sua família. Então veja que o próprio Jesus, ele foi batizado nas águas. Então Jesus, ele quer que você chegue a fazer isso. Claro que nós não, eu e nenhum pastor é obrigado, não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus e se batizar. Aceitar Jesus e se batizar é através de você crer e através de uma decisão, uma atitude que deve ser tomada e é necessário para a salvação. Se você não sabia, aceitar Jesus e se batizar é algo necessário. Não é somente os evangélicos ou os crentes que diz isso, é porque está escrito. Ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, as escrituras dele, sagrada, né? Quem crê e for batizado será salvo. Em João capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz assim: Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você se batiza, você vai se tornar cheio da graça de Deus, do Espírito Santo e da verdade. Dificilmente uma pessoa que aceitou Jesus e que se batizou já nas águas e que já foi batizada no Espírito Santo se afastará de Deus para sempre. É difícil. Se você aceitou Jesus, se você já se batizou, se você foi batizado no Espírito Santo, você dificilmente sairá da presença de Deus para sempre, assim, se afastará de Deus para sempre. Por quê? Porque sempre o Espírito de Deus e as pessoas, elas vão o quê? Elas vão lhe chamar e vão para a igreja. Sempre alguém vai orar por você, o Espírito vai vir até você lhe convencendo a voltar para se reconciliar, para aceitar Jesus, para ficar firme na igreja. Aí cabe a decisão, né, da pessoa ficar firme.
Quando você aceita Jesus e se batiza verdadeiramente mesmo, quando você é batizado no Espírito Santo e quando você tem um propósito de seguir a Deus e a Jesus, você não se afastará de Deus. Por quê? Você vai viver lendo a Bíblia, você vai viver orando, você vai viver indo para as igrejas, você vai viver ouvindo pregações, porque o Espírito ele está sempre ali, lhe incomodando, lhe convencendo a ler a Bíblia, a orar, a ir para os cultos, a ouvir pregações. Então é necessário você aceitar verdadeiramente de coração, crer verdadeiramente e buscar o batismo no Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, no versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galiléia terra com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus ele foi até o João Batista, o primo dele, para ser batizado por ele, batizado nas águas. Imagine o próprio Jesus sendo o Filho de Deus, sendo o nosso Salvador, o Filho do Criador dos céus e da terra, indo até Jesus, até João, o primo dele, para ser batizado por ele nas águas, para ficar esse exemplo para a minha vida e para a sua vida e para a vida de qualquer pessoa. Então Jesus foi até ele, mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Quer dizer que o João Batista queria ser batizado por Jesus, mas foi ele que batizou Jesus Cristo. É interessante. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu, João Batista. Quer dizer que o João Batista permitiu, ele não queria batizar Jesus, por quê? Porque ele achava que Jesus era que tinha que batizar ele, né? Ele não achou digno de batizar Jesus, mas Jesus disse que era necessário ele batizar ele, para cumprir a justiça de Deus, o propósito de salvação na terra. Então, no momento que você aceita Jesus, no momento que você se batizar nas águas, você está cumprindo a justiça de Deus na sua vida para a salvação, para a vida eterna. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Imagine, como uma pomba, aquele pássarozinho branco descendo sobre ele, mas com uma voz. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então veja, o quanto foi necessário Jesus ter se batizado. Jesus sabia que se ele não se batizasse, o Espírito, o Pai não ia abrir os céus, o Deus Criador, o Pai Celestial não ia abrir os céus e não ia descer o Espírito sobre ele e nem ia falar essa voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque ele obedeceu. Jesus tinha a livre e espontânea vontade de obedecer e não obedecer ao batismo de João Batista, entendeu? Então, que bem claro, Jesus ele foi obediente, ele cumpriu a justiça, por isso que Jesus disse: esse é meu filho amado em quem me compraz, agradou o coração de Deus. No momento que uma pessoa aceita Jesus e se batiza, acontece a mesma coisa, o Espírito Santo vem sobre a pessoa e a pessoa fica sendo um filho amado em quem Deus se compraz, em quem Deus está se agradando porque criou no propósito de salvação. Essa é a realidade do batismo. Marcos 16, no versículo 15. E disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a realidade que Jesus falou. Por isso que todo mundo que está em cima da terra chega a conhecer a palavra, o evangelho. Por quê? Porque Jesus disse para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nunca uma pessoa vai morrer sem ter conhecido alguma palavra da Bíblia. Em todo canto, em todo mundo. Por quê? Porque é isso que no grande dia vai prevalecer. Jesus vai dizer: você ouviu e não creu. Você ouviu e creu. Glória a Deus. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo.